Ela não tinha mais para onde voltar, e ele já tinha desistido de esperar alguém ficar. Mas naquele pedaço de terra esquecida, algo começou a mudar. Sem promessas, sem garantias, só dois desconhecidos, caminhando na mesma direção. E às vezes, é assim que um lar começa. Antes de continuar, já deixe seu like e comenta de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Tem noite que o chão some debaixo dos pés antes mesmo de a gente perceber que estava caindo. Eu aprendi isso da pior forma possível. Meu nome é Viva. 42 anos, mãos que já conheceram mais trabalho do que descanso, e um coração que aprendeu a bater mais devagar depois que a vida foi tirando, aos poucos, tudo que eu tinha construído. Não foi de uma vez. Foi na conta. Como uma dívida que cresce enquanto a gente dorme e que um dia chega com papel assinado, voz firme e nenhuma piedade. Quando Reinaldo morreu, ele deixou amor, deixou saudade e deixou dívida. Eu não sabia da dívida enquanto ele vivia. Ele era desse tipo de homem que carregava o peso sozinho, achando que proteger a família era não deixar a preocupação entrar pela porta. Mas a preocupação não precisa de porta. Ela entra pela fresta, pelo silêncio, pelos papéis que aparecem semanas depois do enterro, com carimbos vermelhos e prazos que já venceram. Durante 2 anos, eu lutei. Vendi o que pôde ser vendido. Trabalhei em casa de família na cidade pequena mais próxima. Lavei roupa, cozinhei, passei ferro, fiz bolo para vender na beira da estrada. Pedi prazo, pedi perdão, pedi uma chance. Não adiantou. Numa quarta-feira de julho, com o sol ainda alto e sem nenhuma nuvem para fazer sombra na vergonha, 2 homens chegaram com documentos e uma caminhonete. Foram educados, foram frios. Me deram 2 horas para pegar o que era meu. Eu olhei para aquela casa onde meus filhos tinham nascido, os 2 já criados, cada um na sua vida em cidade grande, cada um com sua própria luta. E entendi que chorar ali, na frente daqueles homens, não ia mudar nada. Então não chorei. Peguei uma mala, coloquei roupa, uma foto de Reinaldo, o terço da minha mãe e o caderno onde eu anotava receitas desde os 20 anos. Fechei a mala. Saí sem olhar para trás, porque eu sabia que se olhasse não ia conseguir andar. Fiquei 2 dias na casa de uma vizinha que me recebeu por pena e por bondade, mas cujo marido deixava claro com o olhar que aquilo era temporário. Dormi no sofá, comendo o mínimo, me sentindo menor do que o espaço que eu ocupava. Foi nessa casa, numa conversa de varanda ao fim do dia, que ouvi o nome dele pela primeira vez. Tem um homem lá pro lado do grotão dos Angicos, disse a vizinha, mexendo o café sem me olhar. Fazendeiro, sozinho há anos. Dizem que tem umas terras que ele não usa, uma chácara velha que ficou para trás depois que a vida dele foi pro lado errado. Que tipo de lado errado? Perguntei. Ela encolheu os ombros. O pior. Perda. Traição. Não sei ao certo. Ninguém sabe ao certo, porque ele não conta. E é justamente por isso que as pessoas evitam. Fiz silêncio. Mas as terras existem? Perguntei depois de um tempo. Existem. E ele vive sozinho numa fazenda maior, uns quilômetros antes. Se você for falar com ele, pode ser que ele deixe você usar aquele lugar. Pode ser que mande você embora sem nem abrir a boca. É o tipo de homem que ninguém sabe ao certo. Naquela noite, deitada no sofá com o teto baixo sobre mim e o silêncio pesado da casa estranha ao redor, eu fiquei olhando para o escuro e pensei, o que eu tenho a perder? A resposta veio rápida, honesta e doeu de um jeito diferente. Nada, porque já perdi tudo. Então, de manhã cedo, antes que o sol esquentasse a poeira da estrada, eu peguei minha mala, agradeci a vizinha com o pouco que me restava de dignidade e fui. Não sabia o nome dele, não sabia o que eu ia encontrar. Só sabia que, se não fosse, ia desaparecer. Não de morte, mas daquele jeito silencioso em que a gente vai sumindo enquanto ainda está de pé,
quando a vida perde o sentido e os dias viram todos iguais e vazios. E eu não estava pronta para desaparecer. Ainda não. A estrada de terra vermelha parecia não ter fim. Eu caminhei por quase 1 hora com a mala na mão e o sol subindo devagar, como se ele também estivesse com preguiça daquele dia. O cerrado dos dois lados era seco e quieto, cheio de árvores tortas que pareciam cansadas de ficar em pé. De vez em quando passava um carro, levantando uma nuvem de poeira que demorava para baixar e que entrava pela boca, pelo nariz, grudava na roupa úmida de suor. Eu deixava passar. Continuava andando. Ninguém parou para perguntar se eu precisava de ajuda. Isso eu já estava acostumada. Quando avistei a fazenda, primeiro vi a cerca, alta, bem conservada, diferente de tudo que eu tinha visto naquela estrada de propriedades esquecidas. Depois vi o portão de ferro fechado. Depois a casa, lá no fundo, grande e sólida, com varanda comprida e telhado de barro escurecido pelo tempo. Era uma casa que dizia, só pela aparência, que o dono não precisava de ninguém. Eu parei na frente do portão. Não tinha campainha, não tinha placa, tinha corrente grossa enrolada 2 vezes na trave e um silêncio tão pesado que eu quase virei e fui embora. Quase. Bati palma 3 vezes, do jeito antigo, do jeito que minha mãe me ensinou que se faz quando se chega na casa de alguém que merece respeito. Esperei, nada. Bati de novo, mais forte. Dessa vez, um cachorro latiu lá dentro. Depois, silêncio. Depois, passos. Lentos, pesados, sem pressa nenhuma, como se quem viesse já soubesse que o que estava do lado de fora do portão não ia ser nada que valesse a corrida. Ele apareceu de longe primeiro. Alto, largo de ombros, com chapéu de palha poído e uma camisa de manga comprida mesmo naquele calor. Vinha com as mãos nos bolsos e o passo firme de quem está no próprio território e sabe disso. Quando chegou perto o suficiente para eu ver o rosto, eu vi um homem de uns 50 e poucos anos, pele curtida de sol, bigode ralo, olhos escuros e fundos que não tinham nenhuma curiosidade. Só uma avaliação fria, rápida, quase profissional. Ele parou do outro lado do portão. Me olhou de cima a baixo. A mala, as roupas poeirentas, o cansaço que eu sabia que estava estampado no meu rosto. Não disse nada. Bom dia, eu disse. Me chamam de Viva. Soube que o senhor tem umas terras por aqui que não estão sendo usadas. Uma chácara. Eu precisava conversar sobre isso. Ele continuou me olhando. Não tinha hostilidade no rosto, mas também não tinha nenhuma abertura. Era o rosto de alguém que já tinha aprendido a não se surpreender com o que a vida trazia à porta. E que também já tinha aprendido que a maioria das coisas que a vida trazia era problema. Quem te mandou? Disse ele. A voz era baixa, um pouco rouca, do tipo que não se levanta nem quando precisa. Ninguém me mandou, uma vizinha aqui da região comentou. Dona Lourdes, lá perto do córrego. Ele fez um som que podia ser um ou podia ser nada. O que você quer com a chácara? Eu respirei fundo. Tinha ensaiado essa resposta na cabeça durante toda a caminhada. Mas ali, na frente daquele homem que não dava nenhuma pista de que ia facilitar qualquer coisa, as palavras ensaiadas sumiram. E o que saiu foi a verdade pura, sem enfeite, porque eu não tinha energia nem orgulho suficiente para mentir. Eu perdi minha casa. Perdi tudo que o meu marido e eu tínhamos construído. Ele morreu e deixou dívida, e eu lutei 2 anos para segurar, mas não consegui. Não tenho para onde ir, não vou pedir esmola e não vou depender dos meus filhos, que têm a própria vida para resolver. Se a chácara ainda tem estrutura mínima, eu trabalho, cuido da terra, dos animais, do que precisar. Não preciso de salário agora, preciso de um lugar. O silêncio que veio depois foi longo. Ele me olhou de um jeito diferente. Não era piedade. Era algo mais próximo de reconhecimento, como se ele tivesse ouvido aquela história antes. Não da boca de outra pessoa, mas dentro da própria cabeça em alguma madrugada ruim.
Então disse: Se está procurando um lugar, eu conheço terras que ninguém quis. Virou as costas e começou a andar de volta para casa. Eu fiquei parada, sem entender se era um sim ou um tchau. Ele parou. Sem se virar, disse: Você vai ficar aí parada ou vai entrar? Desfez a corrente do portão com um movimento que parecia automático, de tanto que ele mesmo já tinha feito aquilo. Empurrou a trave e continuou andando, sem me esperar, sem me convidar com palavras, como se a decisão de entrar ou não fosse inteiramente minha e ele não fosse perder tempo nem com isso. Eu entrei. Ele não perguntou meu sobrenome. Não perguntou de onde eu vinha. Não ofereceu água, nem cadeira, nem nenhuma das gentilezas que a gente aprende desde pequeno que se deve ao visitante. Só pegou as chaves num gancho na parede da varanda, chamou o cachorro para dentro com um assobio curto e disse: A caminhonete sai em 10 minutos. Eu sentei na borda da varanda com a mala no colo e pensei que, talvez, esse fosse o começo de algo. Ou o começo do fim de algo. Ainda não sabia distinguir uma coisa da outra. Descobri o nome dele mais tarde, quase por acidente, quando ele assinou um papel velho que tirou do porta-luvas da caminhonete durante a viagem. Crisanto. Um nome antigo, pesado, que combinava com ele de um jeito que eu não soube explicar na hora, mas que fez sentido depois, quando eu já conhecia a história que carregava por baixo daquele silêncio todo. A estrada foi piorando conforme a gente foi avançando. O que já era precário virou trilha. A trilha virou 2 marcas de pneu no meio do mato. A caminhonete balançava de um lado para o outro, sofrendo nas pedras e nos buracos. E Crisanto dirigia sem reclamar, com uma mão só no volante e o cotovelo apoiado na janela aberta, como se aquele caminho fosse a coisa mais normal do mundo. Eu me segurava na alça acima da porta e ficava olhando pela janela tentando entender onde estávamos indo. O cerrado ia fechando dos 2 lados. Árvores tortas de casca grossa. Capim seco, amarelado. Um açude que apareceu e sumiu rápido, cor de barro, com garças brancas paradas na beira, com aquela paciência que só os bichos e os velhos têm. O céu estava limpo, alto, daquele azul sem piedade que o interior do Tocantins faz no meio do ano, quando a seca está no auge e o sol não pede licença para nada. Nenhum dos 2 falou durante a viagem inteira. Não foi um silêncio desconfortável. Foi um silêncio de 2 adultos cansados que não tinham energia para fingir uma conversa que não tinha começado ainda. Eu olhava para o caminho. Ele dirigia. O cachorro, um vira-lata caramelo chamado Bruto, que eu ainda não sabia o nome, mas que já tinha me farejado 3 vezes e aparentemente aprovado, dormia no banco traseiro com a cabeça em cima da minha mala. Quando a chácara apareceu, eu entendi por que ninguém tinha querido ficar. Era uma porteira de madeira velha, quase caindo, presa por arame enrolado com tanto improviso que parecia mais uma intenção de fechar do que um fechamento de verdade. Do lado de dentro, um terreiro grande tomado por mato rasteiro, cheio de entulho espalhado, lata enferrujada, tábua podre, pedaço de cerca torto. A casa ficava ao fundo, pequena, de parede de adobe com a pintura tão desbotada que mal dava para saber se tinha sido branca ou amarela. O telhado estava de pé, mas 2 pontos mostravam o céu lá dentro. A varanda tinha um banco de madeira quebrado ao meio e uma vassoura encostada que o vento devia ter colocado ali por acidente. Em volta, caindo, havia um galinheiro improvisado. 3, 4 galinhas ciscavam entre as tábuas soltas e o mato, magras mas vivas. Mais atrás, um pasto pelado onde 2 cabeças de gado pastavam o pouco que restava, lentas e resignadas. E perto da cerca do fundo, parado sozinho, havia um cavalo. Ele me chamou a atenção antes de qualquer coisa.
Era um animal grande, que já tinha sido bonito. Dava para ver isso na estrutura do corpo, na altura, no formato da cabeça, mas estava reduzido. As costelas apareciam sob o couro baço. A crina estava emaranhada, com palha e sujeira presa. Ele ficava quieto no canto, nem se aproximou quando a caminhonete chegou, nem foi embora. Só ficava parado com aquela imobilidade de quem já desistiu de esperar por qualquer coisa. Eu desci da caminhonete e fiquei parada olhando tudo sem falar. Crisanto ficou do meu lado por um momento. Então disse, com a mesma voz baixa e sem emoção de sempre: "A casa tem cozinha e um quarto. A água vem do poço, tem bomba manual. Luz tem, mas a fiação é velha. Melhor não forçar de noite. O fogão é a lenha." "Os animais são seus?" perguntei. "Eram de um caseiro que abandonou o lugar há 2 anos. Os bichos ficaram." "E o cavalo?" Ele demorou um segundo antes de responder. "Esse apareceu depois. Não sei de onde veio. Tentei afastar, mas ele ficou. Eu continuei olhando para o cavalo. Ele tinha me olhado uma vez, quando eu falei, e depois desviou o olhar de volta para o horizonte vazio." "Você vai querer ver por dentro?" perguntou Crisanto. "Vou." A casa por dentro cheirava a fechado, a mofo e a terra. As paredes tinham marcas de umidade em forma de mapas irregulares. O chão era de cimento bruto, frio mesmo com o calor lá fora. Na cozinha tinha uma pia de pedra, uma mesa pequena com 2 cadeiras que não eram do mesmo conjunto, e o fogão de lenha encardido, mas inteiro. No quarto, um catre de madeira sem colchão, um guarda-roupa de uma porta com a dobradiça torta e uma janela pequena com vista para o pasto. Era pouco. Era muito menos do que eu tinha antes. Mas era 4 paredes. Era teto. Era chão. Eu virei para Crisanto e disse: "Tenho o que eu precisar para começar a limpar?" Ele me olhou por um segundo com aquela expressão que eu ainda não sabia ler direito. "Tem vassoura, balde e rodo no canto da varanda. Tem cal no galpão do lado. Eu passo amanhã cedo com colchão e mantimento básico." "Não precisa. Não é favor." Ele cortou, sem rispidez, mas com uma firmeza que não deixava espaço para argumento. "É o mínimo para o lugar ser habitável. Não faz sentido você ficar aqui sem condição nenhuma." Fez uma pausa pequena. "Eu volto amanhã." Virou e foi andando de volta para a caminhonete. Chamou Bruto, que tinha descido para farejar o terreiro todo com entusiasmo. Bruto foi relutante, olhando para mim como se estivesse pensando 2 vezes. Crisanto abriu a porta do motorista, parou e, sem se virar, disse: "O nome do lugar é Chácara dos Angicos. Não sei se ainda tem angico aqui, mas o nome ficou." Entrou na caminhonete. O motor pegou. A poeira subiu. E eu fiquei sozinha, no meio daquele terreiro esquecido, com minha mala numa mão e o sol descendo devagar do outro lado do pasto, tingindo tudo de laranja e ferrugem. Olhei para o cavalo. Ele me olhou de volta, e eu disse baixinho, mais para mim mesma do que para ele: "Se ainda está de pé, ainda não acabou." Não sei se era sobre ele, não sei se era sobre mim, provavelmente os 2. Entrei na casa. Coloquei a mala no chão do quarto, sentei na beirada do catre vazio e deixei o silêncio pousar. Não chorei. Tinha passado dos prantos. Estava num lugar antes do choro e depois dele ao mesmo tempo. Num vazio que não era desespero nem resignação. Era só o ponto zero. O lugar em que a vida para um segundo antes de decidir qual direção tomar. Lá fora, as galinhas ciscavam. O vento passava devagar entre as árvores do cerrado. E o cavalo continuava parado, sozinho, olhando para o campo como se esperasse por algo que ele próprio não sabia nomear. Eu entendi ele. Do fundo do peito, sem nenhuma palavra, eu entendi. Crisanto voltou no dia seguinte, como tinha dito. Chegou cedo, antes do sol esquentar de vez, com a caminhonete carregada. Trouxe um colchão enrolado em plástico, um saco de mantimento básico, arroz, feijão, fubá, sal, óleo, café, um facão novo ainda na embalagem, 2 baldes e uma caixa de cal.
Descarregou tudo sem cerimônia, empilhando no canto da varanda com aquela eficiência silenciosa de quem não gosta de desperdiçar nem movimento nem palavra. Eu já estava acordada. Já tinha varrido o terreiro na frente da casa, jogado fora o entulho mais fácil de mover e tentado abrir as janelas do quarto para o ar circular. Tinha dormido no catre sem colchão, com a mala dobrada embaixo da cabeça, e tinha dormido fundo, aquele sono pesado de quem esgotou tudo que tinha e o corpo simplesmente desligou. Quando ele terminou de descarregar, ficou parado olhando o que eu tinha limpado. "Você começou cedo", disse ele. "Não tinha motivo para ficar parada", respondi. Ele não disse nada, mas eu percebi algo mínimo no rosto dele. Uma coisa tão pequena que quase não existia. Não era aprovação exatamente, era mais um reconhecimento. Como se ele tivesse esperado que eu fosse diferente e ficasse um pouco surpreso por não ter sido. Naquele dia, trabalhamos juntos pela primeira vez. Não tinha sido combinado. Aconteceu naturalmente, como acontecem as coisas que não precisam de conversa para existir. Ele pegou o facão e foi roçar o mato mais alto do terreiro. Eu peguei o balde e a cal e fui caiando a parede interna da casa, começando pela cozinha. Trabalhávamos no mesmo espaço sem nos atrapalhar, cada um no seu ritmo, sem precisar coordenar nada em voz alta. O sol foi subindo e o calor foi chegando daquele jeito do cerrado que não avisa. De repente, está sufocante. A poeira vermelha esquenta, o ar fica parado e a sombra mais próxima parece longe demais. O suor escorria, as costas doíam. Mas havia algo quase reconfortante naquilo, no cansaço honesto do trabalho com as mãos, que era diferente do cansaço vazio que eu tinha carregado nos 2 anos anteriores. No meio da manhã, parei para fazer café. Era o único jeito que eu conhecia de agradecer sem precisar dizer obrigada, que eu sabia que ele não ia saber receber. Coloquei 2 xícaras na mesa da cozinha, chamei sem elevar a voz. "Café." Ele entrou, lavou as mãos na pia. Sentou na cadeira de frente, tirou o chapéu e colocou na borda da mesa. Tomou o café sem comentar sobre o sabor, mas tomou até o fim e não recusou quando eu enchi de novo. Foi a primeira vez que ficamos sentados um na frente do outro. A luz crua daquela cozinha recém-caiada, eu o vi com mais detalhe. As mãos grossas cruzadas em volta da xícara, uma cicatriz antiga no queixo, quase sumida pelo tempo. Os olhos, que de longe pareciam só escuros, de perto tinham um cansaço guardado que eu reconheci imediatamente, porque era o mesmo tipo de cansaço que eu via no meu próprio reflexo desde que Reinaldo morreu. Não era cansaço de trabalho, era cansaço de carregar. "Há quanto tempo a chácara está assim?" perguntei. 2 anos fechada. Antes disso tinha um caseiro, mas ele foi embora sem avisar. E antes do caseiro? Uma pausa pequena. "Era de família", disse ele. Só isso. Com aquele tom que significa que o assunto tem parede em volta e a parede foi construída de propósito. Não empurrei. Aprendi com a vida que tem dor que só se abre no tempo certo e que forçar a abertura não traz a verdade. Traz só mais fechamento. Mudei. "O cavalo. Você sabe há quanto tempo ele está aqui?" Crisanto olhou pela janela da cozinha na direção do pasto, mesmo sem conseguir ver o animal dali. "Uns 8 meses. Apareceu magro, igual a você encontrou. Eu tentei chamar o veterinário da cidade uma vez. Ele veio, olhou, disse que o bicho tinha sofrido maus tratos e que a recuperação era incerta, que talvez não valesse o esforço. E você acreditou nele?" "Eu não sei de cavalo", disse ele simplesmente. "Mas você não mandou embora." Ele ficou 1 segundo olhando para a xícara. "Não", disse. "Não mandei." Ficamos em silêncio por um tempo. Lá fora, o vento bateu na porteira velha com um rangido comprido. Uma das galinhas cacareou do outro lado do terreiro. "Eu vou cuidar dele", eu disse. Crisanto me olhou. "O veterinário disse que..." "Eu ouvi o que você disse que o veterinário disse." Interrompi,
com mais firmeza do que pretendia, mas sem recuar. Se ele ainda está respirando, ainda não acabou. Eu já vi bicho em estado pior se recuperar com trato, água limpa e paciência. Ele me olhou por um tempo, não concordou em voz alta, mas também não discutiu. Isso vindo de Crisanto, eu já estava aprendendo. Era o mesmo que um sim. Os dias que seguiram foram duros, de um jeito que o corpo sente, mas a alma estranhamente suporta. Acordava antes do sol, acendia o fogão, esquentava água para o café e saía com o balde para buscar água no poço para o cavalo antes de qualquer outra coisa. Fui aprendendo o ritmo dele. No começo, ele recuava quando eu me aproximava, virava a cabeça para o lado, um medo quieto mas claro. Eu não forçava. Chegava devagar, colocava o coxo com água e ração do lado, dava um passo atrás e esperava. Levou 4 dias para ele aceitar comer enquanto eu estava por perto. Levou 6 para ele não recuar quando eu avançava devagar. No 10º dia, eu estava sentada na cerca do pasto, assistindo o pôr do sol, quando ele se aproximou devagar, parou do meu lado e encostou o focinho no meu ombro durante 2 segundos. Só 2. Depois, afastou. Mas foi suficiente. Eu chamei ele de restante. Porque era o que ele era, o que tinha sobrado de algo que quase não sobreviveu, e porque eu achava que a gente que sobra merece um nome que lembre disso. Crisanto, quando ouviu o nome, fez aquele som que eu já tinha aprendido que era a versão dele de rir. Restante, repetiu, como se estivesse pesando a palavra. Tem algum problema? Perguntei. Não, disse ele. Combina com ele. Pausa. Combina com muita coisa por aqui. Não sei se era sobre o cavalo. Não sei se era sobre mim. Não sei se era sobre ele mesmo, mas eu senti que era sobre os 3. Naquele período, a gente foi construindo uma rotina que nenhum dos 2 tinha proposto, e os 2 tinham simplesmente aceitado. Crisanto vinha 3, 4 vezes por semana. Às vezes, ficava o dia todo trabalhando no que precisava, consertando cerca, destocando árvore caída, verificando a bomba do poço que vivia dando problema. Às vezes, ficava só amanhã e ia embora depois do almoço sem explicar por quê, e eu não perguntava. Começamos a dividir a mesa sem combinar. Eu cozinhava porque sempre cozinhei e porque cozinhar sozinha para uma pessoa parecia um desperdício quando tinha outro ali. Ele comia sem elogiar e sem criticar, mas sempre terminava o prato. Um dia ele trouxe uma galinha de sua fazenda e deixou no terreiro sem comentar. Outro dia trouxe um saco de farinha de mandioca e colocou na despensa. Não era generosidade declarada. Era aquele tipo de cuidado prático de quem não sabe mais como cuidar de outro jeito. Certa tarde, eu estava remendando o galinheiro quando ouvi um barulho que não combinava com o silêncio do lugar. Parei. Ouvi de novo. Era Crisanto, do outro lado do galpão, conversando com o restante. Não dava para ouvir as palavras, só o tom, baixo, pausado, diferente de como ele falava comigo, mais suave. Como se com o cavalo ele pudesse ser uma versão de si mesmo que não precisava estar em guarda. Fiquei parada, sem aparecer, sem querer interromper, e pensei que a gente revela quem é nos momentos em que acha que ninguém está olhando. O que eu vi naquele homem, naquele momento, através do barulho de madeira velha e vento de cerrado, foi alguém que ainda tinha lugar dentro de si para ser gentil, que só precisava de alguém que não fosse embora para mostrar isso. A chuva chegou sem avisar, como quase tudo que muda a vida. Era uma tarde de agosto, céu que tinha estado limpo o dia todo, aquele azul fundo e sem piedade do cerrado em seca. Eu estava no pasto verificando o coxo de restante quando o vento virou de direção de repente. Uma mudança brusca, quente primeiro e depois fria, carregada de um cheiro de terra que eu conhecia bem demais. Olhei para o horizonte e vi a parede de nuvem vindo do norte, escura, baixa, aquela cor de chumbo velho que no interior significa que não vai ser garoa. Corri para o galpão, coloquei restante para dentro, fechei as galinhas, prendi o gado no curral.
Fiz tudo no ritmo acelerado de quem aprendeu desde criança que a natureza não espera a gente terminar o que está fazendo. Quando entrei na casa, a chuva já estava chegando, e chegou de vez. Não foi uma chuva, foi uma descarga. O tipo que cai de uma vez, como se o céu tivesse guardado tudo aquilo por meses e resolvido largar junto. O vento batia nas janelas com força. A porteira do terreiro arrebentou o arame e ficou batendo sem parar, fazendo um barulho de tapa repetido que ecoava dentro da casa. A luz piscou 2 vezes e apagou. Fiquei no escuro com uma vela que tinha achado numa gaveta da cozinha semanas antes e guardado exatamente para isso. Não estava com medo. Já tinha passado por muita tempestade sozinha. Mas naquela noite, sentada na mesa da cozinha com a vela projetando sombras nas paredes recém-caiadas, ouvindo a chuva martelar o telhado e o vento gemer entre as frestas, eu senti o peso do que era estar naquele lugar, sem saber se tinha raiz ali ou se era só mais uma passagem. Foi quando ouvi a caminhonete. Reconheci o barulho do motor antes de ver a luz dos faróis varrer a janela. Crisanto desceu na chuva sem casaco, atravessou o terreiro encharcado em passadas largas e bateu na porta com aquela batida direta, sem delicadeza, mas sem grosseria, a batida de quem não tem tempo para cerimônia. Abri. Ele estava encharcado da cabeça aos pés. Bruto veio atrás dele, igualmente molhado e muito menos constrangido por isso. A estrada fechou, disse ele na soleira. Tem uma árvore caída no cruzamento do Angico. Não dá passagem. Fiz um gesto para ele entrar. Ele hesitou meio segundo. Aquela hesitação que eu já conhecia, o reflexo antigo de alguém que aprendeu a não se aproximar demais, e entrou. Enquanto ele trocava de roupa no quarto vazio que tinha virado depósito de ferramentas, eu esquentei água para o café e coloquei feijão no fogo com o que tinha. A chuva não dava sinal de parar. Bruto se instalou embaixo da mesa como se sempre tivesse morado ali. E quando Crisanto voltou e sentou na cadeira de sempre, havia algo diferente na casa. Uma presença que não era só a dele. Era o que acontece quando 2 solidões dividem o mesmo teto por necessidade e percebem que a necessidade é mais complexa do que parecia. Comemos ouvindo a chuva. E então ele falou. Não foi construído. Não foi ensaiado. Veio do jeito que as coisas verdadeiras vêm, do silêncio, devagar, como se a palavra precisasse de coragem para existir. Essa chácara era da minha filha, disse ele. Eu parei com a colher no ar. Não falei nada. Eu comprei para ela quando ela casou. Ela sempre quis um lugar assim, pequeno, sossegado, para criar os filhos longe do movimento. Ele olhou para a mesa. O marido dela não prestava. Eu vi desde o começo, mas ela não queria ouvir. Quando eu fui falar, a gente brigou feio. Ela cortou contato. Pausa comprida. 2 anos depois, ela foi embora com ele para outro estado. Vendeu tudo que tinha aqui. Levou as crianças. Foi. O caseiro abandonou logo depois. E eu fiquei com uma chácara que não conseguia nem vender, porque parecia que vender era desistir de vez. Ele levantou os olhos para mim. Faz 4 anos que não falo com ela. O silêncio que veio depois era diferente de todos os silêncios anteriores. Era um silêncio que pesava e ao mesmo tempo aliviava, como acontece quando a gente finalmente coloca no ar algo que estava sufocando por dentro. Eu disse, você guarda a chácara porque ainda espera que ela volte. Não foi pergunta. Ele ficou me olhando por um tempo. Então, muito devagar, assentiu com a cabeça. Eu respirei fundo. Reinaldo morreu sem eu ter dito a ele que eu estava brava por causa de uma coisa pequena, disse eu. Uma discussão de véspera, daquelas que a gente esquece no dia seguinte. Só que não teve dia seguinte, e eu vivi 2 anos carregando isso, achando que o silêncio daquela briga tinha sido a última coisa que ele ouviu de mim. Crisanto me olhava em silêncio. O que eu aprendi, continuei, é que a gente não consegue voltar, mas às vezes ainda dá para ir. E ir é mais difícil do que ficar esperando, mas é a única coisa que funciona.
A chuva foi amansando lentamente, de temporal para pancada, de pancada para chuvisco. Bruto roncou embaixo da mesa. A vela foi ficando baixa. E a gente ficou sentado assim, sem pressa nenhuma, em volta de uma mesa simples no meio do cerrado, dois adultos que tinham perdido muito e que estavam, talvez pela primeira vez em muito tempo, sem precisar fingir que estava tudo bem. O homem da cidade apareceu numa manhã de setembro. Chegou numa caminhonete nova, terno claro, expressão de quem está acostumado a que as coisas sejam feitas do jeito que ele quer. Desceu com uma pasta de documentos e olhou para a chácara com o olhar calculista de quem não enxerga terra, enxerga cifra. Eu estava varrendo a varanda quando ele chegou. Restante estava no pasto, mais forte, a crina já limpa, o couro com brilho de volta. As galinhas se multiplicaram. O gado estava gordo. A casa tinha cortina na janela, vaso de manjericão na soleira e cheiro de almoço saindo pela porta. Ele olhou para mim e perguntou por Crisanto. Crisanto chegou poucos minutos depois, chamado por mim. Ficou de pé ao lado da porteira e ouviu o homem explicar, com aquela voz de papel e carimbo, que a chácara estava registrada como garantia de uma dívida antiga, que os trâmites legais tinham avançado e que havia um comprador interessado, que seria melhor resolver rápido e sem complicação. Eu vi Crisanto ficar quieto do jeito que ele ficava quando o peso descia. Aquela imobilidade de quem já conhece a derrota pela forma que ela tem antes mesmo de chegar, e alguma coisa dentro de mim se recusou a aceitar. Qual é o valor da dívida? Perguntei. O homem me olhou com surpresa, como se a vassoura na minha mão não combinasse com a pergunta. Eu repeti com calma. Qual é o valor da dívida? Ele disse o número. Era alto, mas não era impossível. Crisanto tinha terra, tinha gado, tinha a fazenda maior que estava produzindo. Não era fácil, mas não era impossível. Dá para negociar prazo? Perguntei. Isso não é, começou ele. É uma pergunta objetiva. Interrompi, ainda com calma, mas com aquela firmeza que a vida ensina quando a gente não tem mais nada a perder e por isso mesmo não tem mais medo de perder. Prazo e condição de pagamento. Existe essa possibilidade ou não existe? O homem me olhou por um momento. Depois olhou para Crisanto. Depois abriu a pasta. Existia. As semanas que seguiram foram as mais difíceis e as mais vivas ao mesmo tempo. Crisanto vendeu parte do gado da fazenda maior. Eu organizei os papéis, fui com ele 2 vezes à cidade, sentei em frente a escrivões e advogados que me olhavam como se eu não devesse estar ali, e esperei com paciência e com teimosia até que cada linha fosse lida e cada condição fosse acordada do jeito certo. Não foi simples. Houve um dia que voltamos da cidade sem resultado e Crisanto ficou parado na porteira da chácara por um longo tempo, olhando para o horizonte com aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer como o lugar mais fundo do cansaço dele. Eu cheguei do lado e fiquei parada junto. Depois de um tempo sem planejar, eu disse: "Eu não fiquei aqui por causa da terra." Ele me olhou. "Eu fiquei porque aqui eu não estou mais sozinha." O silêncio que veio foi diferente de todos os outros. Era um silêncio que respirava. Ele olhou para frente de novo por um momento. Depois olhou para as mãos. Depois para mim. "Nem eu", disse ele. E segurou minha mão. Uma mão grande, grossa, cheia de calo. Igual à minha. 2 pares de mãos que tinham construído, perdido, reconstruído. Que tinham aprendido a soltar e que agora, naquele fim de tarde com o cerrado dourado ao redor e restante trotando livre no pasto ao fundo, escolhiam ficar. Nenhum dos 2 soltou. A escritura foi assinada numa terça-feira de outubro, com cartório e testemunha, e tudo que a lei pede. Mas o momento em que a chácara virou lar de verdade não foi esse, foi antes. Foi numa manhã simples, sem documento nenhum, quando eu acordei com o sol ainda baixo, fiz café, abri a janela da cozinha
e vi Crisanto já no pasto, do lado de Restante, com a mão espalmada no pescoço do cavalo e o olhar tranquilo de quem finalmente encontrou o lugar onde o peso pode ser colocado no chão. Bruto dormia na varanda. As galinhas ciscavam no terreiro. O vento passava devagar entre os angicos, que descobrimos depois ainda existiam nos fundos da chácara, velhos, tortos, cheios de espinho e completamente vivos. Eu tomei o café devagar, olhando aquela cena pela janela, e pensei numa coisa que Reinaldo costumava dizer, naquelas noites em que a gente ficava sentado na varanda da nossa casa antiga sem precisar de conversa. A vida não avisa quando vai mudar. Ela só muda. E a gente percebe depois, quando olha para trás e vê que o chão embaixo dos pés é diferente do que era. O chão embaixo dos meus pés era diferente. Não era fácil. Nunca mais ia ser fácil. Eu tinha passado dos anos em que acreditava em fácil. Mas era firme. Era meu. Era construído com as mãos e com as escolhas e com a coragem de não desaparecer quando tudo dentro de mim pedia para desistir. Crisanto entrou, tirou o chapéu, lavou as mãos e sentou na cadeira de sempre. Olhou para mim. Restante galopou hoje, disse ele, simples assim. Eu sorri. Eu sei. Eu vi. Ele pegou a xícara de café. Olhou pela janela para o pasto, para o animal que meses atrás não tinha mais nada e agora corria. Você disse uma vez, começou ele devagar, que se ainda está respirando, ainda não acabou. Disse. Eu fiquei pensando nisso, disse ele. Faz tempo que eu estava respirando, mas achando que tinha acabado. Pausa. Estava errado. Eu não respondi com palavra nenhuma. Enchi a xícara dele de café, sentei na minha cadeira e a gente ficou assim, dois adultos em volta de uma mesa simples, numa chácara que quase se perdeu no meio de um cerrado que não pede licença para ninguém, com o silêncio mais cheio que eu já tinha sentido na vida. Naquela chácara esquecida, dois corações quebrados construíram algo raro, um lar de verdade. E a gente que sobra, o restante, às vezes é exatamente o suficiente para começar de novo. Dizem que o cerrado não tem meio termo. Ou está seco, rachado, poeirento, com o capim amarelo e o chão duro como couro velho. Ou está verde, exuberante, cheirando a terra molhada e a flor de pequi, com os córregos cheios e os pássaros cantando até cansar. Não tem transição suave, não tem aviso. De um dia para o outro a chuva chega e tudo que parecia morto mostra que estava só esperando. Eu aprendi a ser assim também. Faz 18 meses que assinei aquela escritura com Crisanto do meu lado e uma caneta que tremia levemente na minha mão. Não de medo, mas daquele tipo de emoção que o corpo expressa quando a alma reconhece que algo importante está acontecendo. 18 meses desde que a chácara dos Angicos deixou de ser um lugar abandonado e virou de verdade um lugar com gente dentro. E eu não saberia descrever o que aconteceu nesse tempo, sem começar pelo começo verdadeiro, que não foi a assinatura, nem o documento, nem nenhuma data marcada no calendário. Foi uma manhã de novembro, chovendo fino, quando Crisanto chegou com uma muda de planta numa sacolinha plástica e colocou na minha mão sem explicação nenhuma. Eu olhei para a muda. Olhei para ele. O que é isso? Mangabeira, disse ele. Planta na beira do pasto. Demora para dar fruto, mas quando dá, não para mais. Eu fiquei olhando para aquela muda pequena, com as raízes enroladas num torrão de terra escura, e não consegui falar nada por um segundo. Não porque era uma coisa grande, justamente porque não era. Era uma coisa simples, miúda, do tipo que passa despercebida, e que por isso mesmo chegou fundo. Plantar uma árvore que demora para dar fruto é um gesto de quem acredita no futuro, de quem acredita que vai estar ali quando ela crescer. Plantei a mangabeira naquele mesmo dia, com a chuva morna caindo nas costas e a terra vermelha grudando nos joelhos. Crisanto ficou do meu lado, segurando o cabo da enxada que eu não precisei usar, só por estar presente.
E quando terminei, e os dois ficamos olhando para o buraco coberto de terra fresca, ele disse baixinho: "Agora é da chácara." E eu pensei: agora sou eu também. As mãos que foram chegando. A transformação do lugar não aconteceu de uma vez. Foi na conta, como tudo que dura. Uma cerca consertada aqui, uma parede repintada ali, um cômodo que ganhou função onde antes só tinha vazio. Crisanto trazia material quando ia à cidade. Eu planejava, media, organizava. Descobri que tinha um jeito com espaço que nunca tinha precisado usar antes. Uma capacidade de enxergar o que um lugar poderia ser, além do que estava sendo. O quarto vazio virou um escritório pequeno, com uma mesa de madeira que Crisanto fez com tábua de demolição, e que ficou torta de um lado, o que eu achei que ia me incomodar, e acabou sendo o detalhe que mais eu gostei. A varanda ganhou 2 bancos novos e um vaso de samambaia, que sobreviveu ao verão inteiro com uma teimosia que me deixou orgulhosa. A cozinha ficou com cheiro permanente de tempero, coentro, alho, louro, porque eu não consigo cozinhar de outro jeito. Mas a mudança mais importante não foi na estrutura, foi nas pessoas. 3 meses depois da escritura, Crisanto chegou numa tarde com um homem que eu não conhecia, 40 e tantos anos, rosto fechado, mãos calejadas, com uma mochila surrada no ombro e o olhar de quem está esperando ser mandado embora. "Esse é seu Mundico", disse Crisanto. "Ficou sem serviço na fazenda do Borges. Conhece de tudo: roça, gado, conserto de motor." Olhei para o homem. Olhei para Crisanto. "Mas tem onde ficar?" Perguntei a seu Mundico. "Não, senhora." "Tem fome?" Ele hesitou. Depois: "Tenho." "Então entra." Seu Mundico ficou. Primeiro dormindo no galpão, que a gente limpou e arrumou com um catre e uma janela que pegava o vento da tarde. Depois, quando ficou claro que ele não ia embora e que a chácara precisava dele tanto quanto ele precisava da chácara, a gente fez um cômodo de verdade do outro lado da casa, com porta e tudo. Ele era um homem de poucas palavras, mais quieto ainda do que Crisanto, o que eu não achava possível. Mas tinha uma competência calma de quem aprendeu fazendo, e uma lealdade silenciosa que se mostrava nos gestos. Na cerca que ele consertava antes de eu perceber que estava frouxa, no fogo que ele acendia cedo no inverno sem que ninguém pedisse, nos olhos atentos que vigiavam o lugar com o cuidado de quem finalmente tem algo para vigiar. Depois de seu Mundico, veio a notícia sobre a filha de Crisanto, o telefone de uma tarde de dezembro. Eu estava no pasto com o restante, quando ouvi o celular de Crisanto tocar dentro da casa. Não era incomum. Ele recebia ligação de fornecedor, de veterinário, do homem da cooperativa. Eu não dei atenção. Mas quando entrei na cozinha 20 minutos depois, ele estava sentado na cadeira com o celular na mão e uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era o cansaço de sempre. Não era o peso guardado, era algo mais novo, mais delicado, como uma ferida antiga que alguém tinha tocado com cuidado. "Aconteceu alguma coisa?" perguntei. Ele levantou os olhos. "Era a Patrícia", disse ele. Eu soube imediatamente quem era a Patrícia. Fiz café, sentei, esperei. "Ela está no Maranhão", disse ele devagar, como se estivesse ainda processando enquanto falava. "Separou do marido. Está com as crianças. Disse que queria saber se eu ainda estava no mesmo lugar." Ele parou. Disse que queria me ver. O silêncio que veio tinha um peso diferente de todos os silêncios que eu tinha dividido com ele. Era um silêncio cheio de 4 anos de distância, de orgulho engolido, de mágoa que o tempo não apaga, mas que o tempo, às vezes, convence a gente a atravessar. "E você?" perguntei. Eu disse que sim, respondeu ele. Simples assim. Eu coloquei a mão sobre a mão dele por um segundo. Não precisei dizer mais nada. Patrícia chegou 3 semanas depois, numa sexta-feira de manhã,
numa van que trouxe ela e 2 malas e 2 meninos, 7 e 9 anos, olhos escuros iguais aos do avô, cheios de uma energia contida de quem viajou longe e estava com o corpo pedindo para soltar. O encontro entre Crisanto e a filha aconteceu na porteira. Eu fiquei na varanda, longe o suficiente para não estar no meio, perto o suficiente para ver. Ela desceu da van, ficou parada na frente do pai. E por um momento, os dois só se olharam. Aquele olhar pesado de quem tem muito para dizer e não sabe por onde começar e percebe que talvez não precise começar por nenhum lugar específico. Que o começo pode ser simplesmente estar ali. Ele abriu os braços. Ela foi. Eu entrei na cozinha, coloquei água para ferver e não tentei segurar o que veio. Deixei. O que Restante ensinou. Tem uma coisa que eu aprendi, cuidando de Restante, que demorou para virar palavra, mas que eu carrego desde o primeiro dia em que ele encostou o focinho no meu ombro. Bicho que sofreu maus tratos não cura rápido. Não é questão de comida boa e água limpa, embora precise de tudo isso. É uma questão mais funda. É o tempo que leva para o corpo acreditar que o perigo passou, que a mão que se aproxima não vai machucar, que pode baixar a guarda porque o lugar é seguro. Gente funciona igual. Eu funcionei igual. Crisanto funcionou igual. Seu Mundico também, à sua maneira. A Patrícia, quando ficou na chácara por 2 semanas e foi aos poucos deixando o ombro baixar e o riso aparecer, ela também. E os meninos, Theo e Gabriel, que chegaram quietos e observadores e que em 3 dias já estavam correndo atrás das galinhas e subindo na cerca do pasto para ver Restante de perto. Foi o Gabriel, o menor, que perguntou o nome do cavalo. Restante, eu disse. Ele franziu o nariz. Por que Restante? Porque é o que sobrou de algo que quase não sobreviveu, expliquei. E porque o que sobra, às vezes, é a parte mais importante. Ele ficou pensando com aquela seriedade de criança que está processando coisa de adulto. Igual ao vovô? Perguntou. Eu olhei para ele. Como assim? A mamãe disse que o vovô ficou sozinho depois que a gente foi embora, que foi o que sobrou. Não soube o que responder por um segundo. Então disse, igual ao vovô, igual a muita gente que a vida separa das coisas que ama. Mas olha para o Restante agora. Os dois olhamos para o cavalo, que estava trotando livre no pasto com a crina ao vento, gordo, forte, com aquele trote largo de animal que recuperou a saúde e parece que está mostrando que sabe disso. Ele está bem, disse o Gabriel. Está, confirmei. Porque alguém ficou. O menino assentiu, satisfeito com a lógica, e saiu correndo de volta para casa, chamando pelo irmão. Eu fiquei olhando o Restante por um tempo e agradeci em silêncio, sem saber bem a quem. A Reinaldo, talvez, ou ao acaso, ou à teimosia que me fez não desaparecer quando seria mais fácil, por ter ficado também. Amanhã, que virou memória. O dia que eu vou guardar para sempre foi um domingo de março. A chuva tinha passado e o cerrado estava naquele verde impossível do começo da estação, com o capim alto e os ipês amarelos abrindo nas bordas do pasto, como se a terra estivesse se enfeitando por conta própria. O céu tinha aquelas nuvens brancas altas que o interior faz depois da chuva, redondas, lentas, que a gente fica olhando sem querer parar. Eu acordei cedo, como sempre. Fiz café, abri a janela da cozinha e o que eu vi foi isso. Crisanto e os 2 meninos estavam no pasto. Theo, o mais velho, estava em cima de Restante, a primeira vez que o cavalo aceitou peso nas costas desde que eu o conheci. Com Crisanto segurando o cabresto do lado, andando devagar, falando baixo para o neto com aquela voz rouca que eu aprendi a reconhecer como a voz dele quando está sendo gentil. Gabriel corria ao redor, gritando de animação. E Restante, incrivelmente, não se assustava. Só andava com aquela calma nova de animal que aprendeu que pode confiar. Patrícia estava sentada na cerca assistindo, com o celular no colo, e um sorriso que eu não tinha visto nela ainda. Largo, fácil, sem esforço.
Seu mundico passava ao fundo carregando uma lona com aquele passo tranquilo de quem tem o que fazer e sabe fazer. E a mangabeira, plantada na beira do pasto naquela manhã de novembro, com a chuva morna nas costas, estava com os primeiros brotos verdes apontando. Pequenos, tímidos, mas inegáveis. Eu tomei o café devagar, de pé, na janela, olhando aquela cena. E pensei que se alguém tivesse me dito naquela noite de sofá na casa da vizinha, com a mala no chão e a dignidade chegando na última gota, se alguém tivesse me dito que eu ia estar aqui, vendo isso, sentindo isso, eu não teria acreditado. Não porque era impossível, mas porque quando a gente está no fundo, a imaginação também vai ao fundo junto. A gente perde a capacidade de visualizar o outro lado, porque o outro lado parece pertencer a uma vida que não é a sua, mas era a minha, construída com as mãos, com as escolhas, com a coragem de não aceitar desaparecer. Crisanto olhou para a janela e me viu. Fez um gesto mínimo com a cabeça. Aquele cumprimento dele, sem exagero, sem performance, que eu aprendi que vale mais do que muita coisa dita em voz alta. Eu levantei a xícara na direção dele. Ele quase sorriu. Quase é o suficiente quando vem de alguém que sorria nunca. Mais tarde, naquela tarde de domingo, sentados na varanda depois do almoço com as crianças dormindo dentro e seu mundico cochilando na rede do galpão e Bruto esticado no chão entre nossos pés, Crisanto disse: "Eu liguei para um advogado essa semana. Olhei para ele. Sobre o quê? Sobre regularizar a situação da Patrícia aqui. Ela quer ficar. Os meninos gostaram do lugar." Pausa. "Eu quero que eles fiquem." Fiz silêncio, esperando. "E quero regularizar a situação sua também", disse ele, sem me olhar, olhando para o pasto. "Do jeito certo. Com papel e cartório e tudo o que precisa." Entendi o que ele estava dizendo. Não era só sobre terra. "Você podia ter falado isso de outro jeito", disse eu com o canto da boca puxando. "Esse é o meu jeito", disse ele. "Eu sei", respondi. "É por isso que funciona." O vento passou devagar entre os angicos do fundo, balançando os galhos com aquele som que o cerrado faz quando está quieto e cheio ao mesmo tempo. Restante pastava livre. A mangabeira apontava seus brotos para o sol. E eu pensei na palavra restante de novo. Não como nome do cavalo, mas como conceito. O que sobra, o que resiste, o que a vida não conseguiu levar mesmo tentando. Às vezes o restante é uma mulher com uma mala e nenhum lugar para ir. Às vezes é um homem que guardou uma chácara vazia por 4 anos sem conseguir explicar por quê. Às vezes é um cavalo que não desistiu de ficar de pé. E às vezes, nas melhores vezes, o restante de uma vida encontra o restante de outra, e o que sobrou dos dois é exatamente o suficiente para construir algo inteiro. Algo que nenhum dos dois teria conseguido sozinho. Um lar, de verdade. Fim.